Amém? Boa noite a todos. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quem eu não vi, quem eu não pude abraçar, estou vendo agora aqui de cima, né? Sintam-se abraçados. O pastor Eliezer me chamou na sexta-feira para pregar aqui hoje à noite. E Deus já tinha me dado uma palavra. E quando ele falou assim, você vai pregar, eu tenho que ser verdadeira. Vocês sabem que eu estou com a Tainá, né, com dengue, em casa. E ontem o Tarcísio começou a apresentar os sintomas também, foi para o hospital com dengue também. E esses dias têm sido dias difíceis, né? E eu falei, pastor, o senhor acha melhor eu passar para outra semana? E ele falou, não acho não, acho que você tem que estar lá hoje. E para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui, crendo, né? Já estou aqui. Deus já falou profundamente comigo ali, sentada naquele banco. Quantas pessoas falando o que Deus tem feito. Jeane nos dando hoje aí uma boa notícia da mãe. Então, isso vai dando para a gente ânimo, né? Vai dando para a gente vida. E aí a gente olha para a nossa situação e fala, Felipe, Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Não importa quantos dengosos tenham, Deus está no controle. Amém? Eu separei uma palavra e hoje eu vou usar uma expressão que o pastor Eliezer gosta muito. Gostaria que vocês me dessem 2 descontos. Não vai ser um só, não. Vai ter que ser 2 essa noite, né? O primeiro desconto que eu vou tirar um texto, né? Vou tirar ele do contexto. As seminaristas e os pastores presentes me perdoem. Vou pegar um pouco esse texto fora do contexto, porque Deus me deu dessa forma. Eu prometo que eu não vou cometer nenhum suicídio com texto. E o segundo eu montei uma mensagem direcionada para as mulheres. Mas homens não vão embora, porque a palavra serve para todos. A minha mensagem é direcionada. Então, você que está aqui com a sua esposa, que está com seu pai, você vai ser abençoado também. Pode segurar aí na mão da esposa, do pai, de quem está do lado, né, e receber. A nossa palavra de hoje está lá em Isaías 58. E quando eu falo em Isaías 58, o que vocês lembram logo do texto? Alguém lembra do que Isaías 58 fala? Alguém lembra? O jejum que agrada a Deus. A gente vai ler só 2 versículos. Eu vou pedir a Lília para colocar ali Isaías 58 para mim, os versículos 11 e 12. 2 versículos só, que foram os versículos que o Senhor me deu essa semana. E eu gostaria de, através dessa palavra, falar, né, para as mulheres. Nós sabemos que essa semana, sexta-feira, foi comemorado, né, o Dia aí das Mulheres. É um dia que nasceu de um acontecimento trágico, né, de mulheres que lutavam por direitos, de mulheres que lutavam por melhores salários, por melhores condições, né, e foram ali impedidas de sair da fábrica e queimadas vivas dentro daquela fábrica. E depois de um tempo, essa data foi oficializada. E se comemora todos os anos os dias das mulheres. Mas eu gostaria de falar com as mulheres de todos os dias. Amém? Não só a mulher do Dia Internacional da Mulher, mas as mulheres de todos os dias. E aí eu pergunto aos homens, vocês conhecem as mulheres de todos os dias? Vocês conhecem, não conhecem? Sabe aquela mulher que reclama da roupa que está fora do lugar? Sabe aquela mulher que faz várias coisas ao mesmo tempo? Sabe aquela mulher que começa a falar e quando ela começa a falar, ela não para? É dessa mulher, é para essa mulher que eu quero falar. Para a mulher de todos os dias. Para as mulheres que reconhecem o seu valor, porque primeiramente reconheceram o Deus do valor. O Deus poderoso. Então, eu queria ler esses 2 versículos, a Lília já colocou ali para mim. Isaías 58, 11 e 12. Diz a palavra do Senhor, o Senhor os guiará continuamente. Lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas as águas nunca secam.
Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Eu queria dizer para você nessa noite, mulheres e homens que estão aqui, o que o Senhor deseja é que nós sejamos chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas. Então, nessa noite, a gente vai começar falando, não de um discurso feminista, não, mas de um Deus que em toda a sua beleza criou a mulher, o feminino. Um Deus maravilhoso que criou a ajudadora, a auxiliar, aquela que completa. E nós vemos que ultimamente a gente tem um esforço tremendo para que a mulher, ela se torne, ela tome, algumas posições que a gente fica olhando determinadas coisas. A briga não é para você ser um homem. O seu valor é ser mulher. Porque o que a mulher faz, o homem não vai poder fazer. Todos os dois com valor igual, com papéis diferentes. Isso na igreja tem que ficar claro. Valores iguais, papéis diferentes. Sim, mas você não viu a história? Na vida inteira, dos séculos e séculos, não foi dessa maneira. Mas aonde deu errado, Rafael? Aonde começou esse erro? Porque Deus fez o homem, fez a mulher com o mesmo valor. E aonde a mulher perdeu esse valor? Alguém pode me dizer aonde a mulher, aonde deu o problema? Aonde aconteceu o erro? O erro acontece na queda, irmãos. O pecado entra e a gente agora quer subjugar um ao outro. O valor que Deus deu passa agora a ser manchado, porque é consequência da queda. Mas eu queria dizer para você que na criação era igual, o mesmo valor, com funções diferentes, mas o mesmo valor. E quem vai restaurar esse valor? Quem vai restaurar essa igualdade? Jesus. Nessa manhã a gente viu aqui a pastora dizer, se Jesus ressuscitou, vai ficar tudo bem. Não foi isso que a pastora pregou? Se Jesus ressuscitou, vai ficar tudo bem. Depois da queda, chega Jesus de Nazaré. E tudo que estava fora do lugar é restabelecido. E o valor da mulher é restabelecido. Eu queria dizer para vocês que Jesus, ele deu uma importância muito grande para a mulher. Ele restabeleceu o valor da mulher. Um homem que conversa com uma mulher adúltera e diz para ela, teus pecados estão perdoados. Vocês imaginem isso dentro daquela sociedade patriarcal. Dentro daquela sociedade onde a mulher ela é vista como inferior. Um homem que conversa com uma mulher de muitos maridos. Uma samaritana, alguém que o povo de Israel nem considerava como povo, que os judeus nem consideravam, e ele convida aquela mulher para participar do reino, e aquela mulher vira pregadora do reino, ela expande o reino através da experiência. Um homem que levanta uma mulher que entra na sinagoga curvada, porque estava pesado demais o que ela vivia, porque ela não aguentava mais o peso da dor, da enfermidade. Esse é Jesus de Nazaré, que restaura a igualdade, que restaura o valor. Então eu queria dizer para você, mulher, você tem muito valor. Você tem valor porque o teu valor é do tamanho do sangue de Cristo naquela cruz. Eu vou dizer para vocês, homens, agradeçam a Deus todos os dias pelas mulheres que vocês têm. Porque vocês são varões valorosos e elas mulheres valorosas. Mas o que isso tem a ver com o texto? Com a profecia que Isaías fala do retorno do povo do cativeiro. Olha, nem tinha acontecido, E a gente está falando aqui desse povo que está retornando do cativeiro. E esse povo agora, a palavra de Deus diz que o Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos. Mulheres,
Nós vivemos numa luta de ego, de empoderamento. E eu vou me apropriar da palavra de uma pastora chamada Helena, que disse o seguinte: nós somos empoderadas pelo Espírito Santo de Deus. A gente fica querendo o empoderamento do mundo. Não é esse empoderamento que o Senhor está convidando você nessa noite através dessa palavra. Ele está convidando você com o empoderamento do Espírito Santo de Deus. E sabe o que é o empoderamento do Espírito Santo de Deus? É você, em vez de ficar gastando tempo lutando com direito, por direitos é você aproveitar os homens, as crianças que vocês estão formando agora, e através do empoderamento do Espírito Santo de Deus, formar homens e mulheres valorosos. Nós temos nas nossas casas vovós de plantão, mamães de plantão, uma geração próxima que vai crescer, mas quais os valores que a gente tem passado para essa geração? Uma mulher empoderada pelo Espírito cria filhos empoderados pelo Espírito. Cuida de netos empoderados pelo Espírito. Quer parar de lutar na rua por direitos? Ensina o caminho que deve andar. Ensina o seu filho a respeitar mulheres. Ensina a sua filha a olhar as pessoas com igualdade. É esse exercício que a gente precisa fazer como cristãos. Mudar, transformar a nossa sociedade com aquilo que nos transformou. E quem nos transformou? Quem te transformou? Jesus. Jesus transformou você. Então, o empoderamento que o mundo fala não é o empoderamento que Cristo dá para a igreja. Não é o empoderamento que Cristo dá para a mulher. É o empoderamento do Espírito Santo. De você chegar no teu lar, na tua casa, e ser instrumento dele para gerar uma geração sadia, uma geração adoradora, homens e mulheres voltados para a palavra, que vivam a palavra. E isso está nas nossas portas, nas nossas casas todos os dias. E se a gente fizer bem o nosso papel, a gente não vai precisar sair, gritar por direitos. A palavra de Deus diz, que a gente é auxiliadora, é ajudadora. Essa mulher que Deus fez com um papel único, ela é real. Ela segura as pontas, Essa mulher que muitas das vezes faz várias coisas ao mesmo tempo, que pensa em todos, e às vezes esquece até de pensar em si mesmo. A palavra de Deus diz que o Senhor as guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos. Sabe o que é um lugar árido? É um lugar seco. É um lugar seco, mas a palavra diz, e agora eu não estou dizendo só para as mulheres, eu estou dizendo para você, homem que está aqui nessa noite, que o Senhor te guiará de tal forma que Ele vai te alimentar até nos lugares áridos. Até nos lugares... O que isso quer dizer, pastora? Que nessa noite o Senhor está inundando o teu Negueb. Que nessa noite a terra quer seca, ela está sendo inundada pelo poder do Espírito. É isso que Ele está falando. Que independente da situação que você está vivendo, Ele é um Deus que dá de comer, que dá aquilo que a gente necessita até nos dias áridos, até na terra seca. Todo mundo aqui conhece a historinha do Negueb, eu já contei, O Negueb é um local seco, mas em determinada época do ano, vem as torrentes, e inundam aquele lugar seco, e aquele lugar passa a ser produtivo, e aquele lugar passa a ter vida. Nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus, se há uma sequidão na tua vida, se há um lugar como o Negueb árido, o Senhor está com as torrentes dele em direção ao teu Negueb. É isso que a palavra está dizendo para a gente nessa noite. Homens e mulheres do Senhor, essa palavra é para o povo. Eu estou invadindo o seu Negueb nessa noite. Deus vai suprir as suas necessidades. Quantos entraram aqui, talvez nessa noite, pensando como é que vai ser? Deus está dizendo para você, não fique com medo, não fique desesperado. Eu vou invadir o seu Negueb.
Eu sou aquele que alimenta o meu povo nos terrenos áridos, na terra que não dá nada. Mas aí a torrente vem, o poder do Espírito vem e transforma tudo que é seco e dá vida. Vocês podem compreender isso? A palavra do Senhor está dizendo para a gente isso nessa noite. O Senhor vem com a torrente dele. O Negueb não saiu do lugar. As torrentes do Senhor vêm na direção do Negueb. Eu, irmãos, ontem passei por um momento difícil e eu pude vivenciar essa palavra. Eu estava no hospital, todo mundo aqui conhece o quadro de dengue, e a gente tem lá os sinais vermelhos. E um dos sinais vermelhos é a dor abdominal muito forte, né? Intensa. E a Tainá acordou com essa dor abdominal intensa, chorando muito, dizendo que estava doendo muito, e eu saí correndo com ela para o hospital. E quando eu cheguei lá, a minha humanidade, né, grita. Você olha o seu filho sendo furado, seu filho chorando, seu filho dizendo que está com dor, e a humanidade começa a dizer, oi, estou aqui. E teve um momento que a minha voz engasgou, falando com a pediatra, e eu fiquei ali com o meu coração, quando a minha alma fica abatida. Mas eu não contava que tem um Deus que Ele inunda Negueb. E naquele momento eu estava ali, só Deus sabe como eu estava, e ela presta muita atenção em mim. Eu falava, Senhor, me ajuda que eu não quero chorar. Eu quero chorar, Senhor, mas eu não quero que ela veja eu chorando. Eu quero passar calma para ela. E ela chorando muito ali, sendo furada, que está um pouco dramática, né? Vamos dizer, mas assim, o drama mora nela. Mas é um filho, né? E a gente vê tantos e tantas, né, informações sobre a dengue, tantas coisas, e eu olhando ali aquela situação, pensando, Senhor, como é que vai ser isso? E aí o medo começou a se instalar. Mas o meu Deus é um Deus que dá de comer em locais áridos. E de repente entra uma mensagem no meu telefone. Como é que está em Natal? Pastor Carlos. E aí eu comecei a falar com o pastor Carlos e ele falou, vou fazer uma oração. Irmãos, quando eu comecei a escutar a oração dele, a paz do Espírito foi entrando assim, foi confortando o meu coração. E aí eu posso dizer para você hoje com convicção, o Senhor é aquele que dá de comer em locais áridos. Só Deus sabia como é que estava o meu coração ali. Só Deus sabia o que eu estava pensando sentada naquele banco. E aí o Senhor falou, não, eu sou aquele que alimento até onde não tem alimento. Fortalecerá os seus ossos, diz a palavra. É o Senhor que te coloca de pé todos os dias. Eu queria te lembrar isso, se você está de pé aqui, se você veio até a igreja hoje, o Senhor te colocou de pé. É Ele que fortalece você todos os dias. Não tem um só dia que o Senhor não te fortalece. A palavra de Deus diz que Ele fortalecerá até os seus ossos. Tem alguém abatido aqui nessa noite? Pelo poder que há no nome de Jesus, essa palavra é para você. Até os seus ossos Ele vai fortalecer. Olha que Deus maravilhoso, você não precisa de mais nada. Ele te fortalece. Jesus, Ele quer restituir força aqui neste lugar. Paulo, ele sabia muito bem o que era passar por embates. Ele diz, quando estou fraco, então sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Olha, o Senhor que te colocou de pé hoje, mas e amanhã? Amanhã Ele vai te colocar de pé também. E depois da manhã Ele vai te colocar de pé também. Porque é Ele que te fortalece, é Ele que te dá vida. Ele é o manancial da vida. A palavra de Deus diz, né, em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha o Senhor fortalecendo os teus ossos, as tuas pernas, a tua fé nessa noite. Não é nada físico, é espiritual. Não, mas essa palavra é para você também. Se você está fraco espiritualmente, o Senhor nessa noite, Ele tem poder para fazer você sair daqui forte na tua fé. Para você voltar a crer novamente. Pastor Carlos só falou para mim assim, creia.
naquela oração. Você não pode esquecer quem é o seu Deus nos dias de terrenos áridos. Você não pode esquecer. E a palavra diz, né, que vocês serão como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca secam. Preenchido pelo Espírito. Pleno. Não, mas você não sabe o que está acontecendo, está tudo desandando. Não, mas aquele que está ligado ao manancial, ele é preenchido independente da situação. Nessa noite você quer ser preenchido pelo Espírito, o Espírito quer preencher você nessa noite. É a sensação de plenitude, de totalidade. É isso que é viver no Espírito. Isso não tem nada a ver com circunstância. Isso não tem nada a ver com o que está acontecendo. Isso tem a ver com a presença do Espírito na sua vida. E o Senhor, Ele quer te preencher plenamente. Vocês serão como um jardim regado. Sabe o que é um jardim regado? Lembra lá do teu jardim, do jardim do teu trabalho. Alguém precisa regar aquelas flores. Geralmente a gente fica contando com a água da chuva, mas se é dentro de lugares cobertos, alguém precisa regar. Eu vou dizer para você, o seu jardim, a sua vida é lindo porque o regador é o Senhor. Ele sabe quando você precisa de mais água. Ele sabe quando você está com excesso de água. Ele sabe quando o seu solo está frágil, precisa de adubo. E quando você já está com adubo suficiente. Ele está dizendo, sou eu que sou responsável pela sua vida. Às vezes a gente quer pegar o controle. Às vezes a gente acha que está no nosso domínio. Ele está falando, sou eu que rego o seu jardim. Eu tenho o controle da sua vida. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial, cujas águas não secam. Não vai secar. Não vai secar, mas eu estou abatido. Não tem problema, não vai secar, porque o regador, ele não deixa de trabalhar. Ele não tosqueneja, ele não dorme. O regador não é como eu e como você que esquece, que passa do horário. Não, o regador, ele chega sempre na hora certa. Não vai secar. Diz para a pessoa que está do seu lado, não vai secar. Não vai secar. A terra não vai secar. Por quê? Porque o regador é o Senhor. Não vai secar. Não, você não sabe o que eu estou vivendo. Não vai secar. Jesus é aquele que rega. E aí vem, vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas. O que é reparar brechas? É consertar lacunas, é consertar falhas. Você foi chamado para ser um reparador de brechas. Então, na sua boca só tem que sair graça de Deus, porque o reparador, ele une. O reparador, ele é o mediador também. Tá todo mundo falando, mas o reparador de brechas está ali. E ele vai unir, e ele vai falar algo que vai juntar. Vocês conseguem entender isso? Vai fechar as brechas. Olha, agora mulheres, o meu direcionamento para vocês, vai fechar as brechas. Vocês conseguem entender isso? Reparadoras de brechas. Às vezes a gente tem a oportunidade de fechar a brecha e a gente quer abrir mais a brecha. Fecha. Reparadores de brechas. E vocês vão ser chamados restauradores de veredas. Veredas, caminhos. Restaurar caminhos. Agentes transformadores de vidas. E a gente só pode fazer isso empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Agentes transformadores de vidas. É isso que o Senhor quer de mim, quer de você. Irmãos, isso não tem nada a ver com a condição que a gente vive, com quanto a gente tem no banco, o local onde a gente mora, o momento que a gente está, se é um momento de muita felicidade ou se não é. A condição que você vive, a condição que você está, não esculpe o seu caráter.
Quem deve formar o seu caráter foi aquele que te salvou, aquele que te remiu. Então ele está dizendo para você: eu estou chamando você para ser reparador de brechas e restaurador de veredas. Agora tu vai sacudir a pessoa do lado e vai dizer: reparador de brecha, tu repara a brecha. Restaurador de veredas, conserta os caminhos, agente transformador de vidas. Sabe o que é lindo, irmãos, na obra de Deus? É que uma palavra que você fala muda a eternidade de alguém. Eu não estou falando de aqui, eu não estou falando de agora. Eu estou falando de algo que é muito maior do que nós. Lá, o que você fala, agente transformador de vidas, muda a eternidade de alguém. Então eu queria que você se apropriasse dessa palavra nessa noite. Reparador de brechas, restaurador de veredas. Não importa a situação que você esteja vivendo, o Senhor, Ele vai te manter de pé. O Senhor vai te alimentar no deserto, nos tempos áridos, nos dias difíceis, nos dias de chuva, nos dias de muito sol. Não importa o local e a situação. Reparador de brechas, restaurador de veredas. O seu Deus é o mesmo e será eternamente o mesmo. Ele está falando com o povo dele, né? O Senhor guiará continuamente. Sabe o que é continuamente? Sem parar. Todo dia. Não, mas hoje eu estou abatido, mas meu Deus não está abatido. Ele vai continuar me guiando. Nada abate o meu Deus. Não, mas hoje eu estou prostrado. Então, o Senhor vem dizer para você através dessa palavra que Ele levanta. Ele não fica prostrado nunca, Ele vai te levantar também. Essa palavra eu queria deixar para você nessa noite. É uma palavra muito simples, de um Deus que se preocupa com o seu povo, de um Deus que vê, de um Deus que enxerga o que a gente está vivendo, de um Deus que está conosco o tempo todo. A gente entra aqui e a gente é contagiado por esse amor de Deus, porque um fala, o outro conta, o outro canta, o outro... É esse Deus maravilhoso, um Deus, com a sua multiforme graça que nos atinge todos os dias. E é esse Deus que nessa palavra está dizendo para você, não importa, se você ler o começo dessa palavra, ele faz uma crítica muito grande à religiosidade. Às vezes a gente acha que obras, que aquilo que é visto pelos homens tem algum significado para Deus. O que tem significado para Deus é se o seu caráter está sendo esculpido por Ele, se você está se deixando transformar por Ele, se você está se deixando mudar por Ele. Isso é importante para Deus. Ele está falando que o jejum que agrada a Ele, são as pessoas que estão dispostas a viver o que Ele sonhou para elas. Não o que elas acham que vai agradar o outro, que vai parecer religioso, que vai parecer bonito, que vai parecer santo. Não, santidade não tem nada a ver com isso. O convite do Senhor é para que nós sejamos reparadores de brechas, restauradores de veredas. E você só vai fazer isso se você viver o propósito de Deus para a sua vida. Você só vai viver o propósito de Deus na sua vida se você tiver um relacionamento profundo com Ele. Não, eu não tenho relacionamento, não tem problema. Começa hoje esse relacionamento. Não, eu estou meio fria, meio barro, meio tijolo. Não tem problema não. Volta hoje. Esquenta hoje, começa a esquentar hoje, porque Jesus está na direção do teu Negueb. Ele quer voltar a ver a tua terra florescer. Você foi convidado para dar frutos. Por isso, reparador de brechas e restaurador de veredas. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. Mulheres valorosas, sejam muito felizes porque Deus fez vocês dessa forma, mulheres lindas, mulheres auxiliadoras, mulheres que ocupam o espaço que o Senhor pensou para elas. Homens, que tarefa difícil, amar a tua mulher como o Senhor ama a igreja, muito difícil, mas se fosse impossível Ele não deixava, Homens valorosos.
Nós só conseguimos fazer o propósito de Deus, irmãos, quando a gente vive aquilo que Ele quer para nós. Então, nessa noite, através dessa palavra, eu queria que você saísse daqui fortificado por Deus. Eu queria que você saísse daqui confiante. Para as mulheres, eu deixo algumas palavrinhas, de Pedro Sanches, que diz assim, listou algumas características. Mulher, humilde como Maria. A mãe do Salvador, mas serva. Ela era tão humilde que ela se colocou nas mãos de Deus para cumprir a missão do Salvador. Mulher, perseverante em oração como Ana. Irmãs, aquela mulher, ela não dava o filho que o marido queria. Ela era perseguida pela outra esposa do marido, mas ela era incessante na oração. Perseverantes, mulher, na oração. Corajosas como Maria Madalena para se superar do passado. Olha, eu sou mulher, mas se tem uma pessoa que gosta de ressuscitar defunto morto, é a mulher. Olha, coragem, mulher. Maria Madalena ficou lá atrás, deixa lá atrás. As coisas que passaram já passaram. Deixa lá para trás, supera, o Senhor te dá. Não, mas eu não esqueci, então começa a orar para o Espírito que tu vai esquecer. Deixa lá atrás. Não fica ressuscitando defunto morto, não. Tenha coragem de superar o passado. Olha, temente a Deus como Raabe. Raabe não era do povo de Deus. Mas quando os espias chegam lá, e falam que Israel ia invadir Canaã, ia tomar Canaã, aquela mulher, ela teme aquele Deus que ela ouviu falar de tal maneira. Irmãos, mulheres tementes a Deus. Mulheres que olham para Deus, mulheres que sabem que Deus tem acompanhado elas. O caráter de uma mulher virtuosa. Provérbios 31:10 vai dizer, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede, o de finas joias. Então, a minha mensagem, tanto para os homens, e finalizando para as mulheres, reparadores de brechas e restauradores de veredas, o Senhor tem contado com vocês. Não importa por quantos terrenos áridos vocês vão passar. Não importa por quantas chuvas, por quantos dias quentes, dias ensolarados. Não importa, o Senhor, Ele vai continuar mantendo você. Por quê? Porque Ele tem um propósito sobre a tua vida. E o propósito é que você repare brechas e restaure veredas. Que essa palavra continue falando ao seu coração. Eu vou chamar aqui a nossa seminarista Sandra, para estar orando, para a gente finalizar, colocando aí mais uma vez esses corações que estão. Eu não sei qual é a situação que você entrou aqui, mas eu sei que a palavra, ela tem poder para alcançar juntas e medulas, para ir lá no profundo, lá no íntimo, lá no escondido. A palavra, ela tem esse poder. Nessa noite o Senhor, Ele quer restaurar você. Eu não sei em que âmbito você precisa ser restaurado. Talvez a sua vida espiritual já esteja batida há muito tempo. E você está protelando, está empurrando com a barriga. Ei, nessa noite o Senhor quer restaurar a sua vida espiritual. Talvez é o seu casamento, o seu filho, a sua saúde. Eu não sei a condição do seu Negueb. O que eu sei é que nessa noite, se você crê nesse Deus maravilhoso que está indo na sua direção com as torrentes dele, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Nessa noite o Senhor, Ele quer inundar os seus terrenos áridos. A nossa irmã vai orar e eu queria que você, do seu banco, do seu lugar, colocasse para Deus aquilo que precisa hoje ser restaurado. Talvez você entrou aqui e está cansada, porque você tem lutado por esses filhos durante muito tempo. Nada muda. A saúde, nesse embate, nessa luta, uma situação muito difícil dentro da sua casa, no seu trabalho. Eu não sei em que momento, em que circunstância essa restauração precisa chegar na sua vida.
Eu sei que o Deus da restauração está nesse lugar, amém? Eu convido você a ficar de pé nessa noite. Nossa irmã Sandra vai orar e você vai falar com Deus o seu lugar que precisa ser restaurado, o seu lugar que precisa ser alcançado hoje pelas torrentes, sabendo que o Deus é um Deus fiel, um Deus que mantém o seu povo de pé, amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, essa noite. Pai, que dia maravilhoso que nós tivemos na Tua presença. Pela manhã Tu disseste a nós, Senhor, vai ficar tudo bem. E nós cremos e nós tomamos posse dessa palavra. Agora à noite o Senhor diz para cada uma de nós, Senhor, para cada um que está aqui, ó Deus, que a terra seca Tu vai fazer fluir águas, rios de águas, Senhor. Pai querido, Pai amado, só um Deus como o Senhor, ó Deus, para inundar o nosso deserto, para nos tirar da sequidão, Senhor. Nós louvamos o Teu nome porque reconhecemos que Tu és um Deus poderoso. Nós louvamos o Teu nome porque reconhecemos, ó Deus, que a nossa vida está em Tuas mãos, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, nós queremos colocar agora, Deus, cada um que está aqui. Senhor, eu não sei a necessidade, Senhor, dos meus irmãos, mas eu sei a minha. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora colocar cada vida em Tuas mãos. Pai, cada mãe que tem orado, cada mãe que tem clamado, Senhor, pelo seu filho, cada mãe que tem chorado, meu Deus, dia após dia, Senhor, clamando e esperando, Pai, pela conversão dos seus filhos, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, quando a Tua palavra diz que aqueles que são Teus, ninguém pode arrebatar das Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor tem o nome dos nossos filhos, Tu tem o nosso nome gravado na palma das Tuas mãos, e Tu nos conhece por nome e sobrenome, e nós aguardamos a Tua promessa, Pai. Nós queremos nos colocar, Senhor, como aquela viúva do juiz iníquo, Senhor, que Jesus dizia, ela clamava noite e dia, até que aquele juiz, que não temia a ninguém, resolveu julgar a causa dela. Nós oramos para um Deus que é bom. Nós oramos a um Deus que é misericordioso, Pai. Nós não estamos orando para um Deus que tem um coração duro, não, pelo contrário. Nós oramos para um Deus que é bom, que é misericordioso, um Deus que nos ama de tal maneira, Senhor, que nos deu Teu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós colocamos diante de Ti mulheres que têm orado pelos seus maridos, Senhor. Mulheres que têm orado anos a fio, Pai, te pedindo, Senhor, converte, Senhor, transforma, Senhor, muda. Pai, em nome de Jesus, nós Te entregamos essas mulheres em Tuas mãos. Como bem falou a pastora, nós não podemos desistir. Somos mulheres que perseveram na oração. Pai, nós não vamos parar de clamar, Senhor, até que a nossa família esteja diante do Teu altar, andando com intimidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar agora, Deus, aquelas pessoas que estão enfermas. Senhor, que ano difícil que começou. Pai, quando semana passada nós estávamos ali, Senhor, e de repente, Senhor, ali no WhatsApp da nossa igreja, no grupo, toda hora tinha alguém pedindo, ora pelo meu marido, ora pelo meu filho, ora, nos socorre, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, profetizar vida, aonde o inimigo já colocou, Senhor Deus, um decreto de morte, Pai. Não importa, Deus, o que o médico disse, Senhor,
porque a sentença, Senhor, que nós queremos ouvir vem dos teus lábios, Pai. Senhor, em nome de Jesus, aonde pessoas, Senhor, já receberam o diagnóstico, Senhor, olha, está difícil demais, olha, aumentou, olha, a situação não é a mesma, olha, nós temos que aumentar o tratamento, ser um tratamento mais agressivo. Nós, Senhor, em nome de Jesus, no teu nome, que há todo poder, Senhor, tu que, Senhor Deus, quando Gabriel foi ali falar com Maria, disse algo difícil que Deus não possa fazer. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, muda a sentença, Senhor, muda diagnóstico, Senhor, ó Pai, nós clamamos a Ti, aonde, Senhor, o inimigo decretou morte, decreta vida, Pai, muda diagnóstico, Senhor, ó Deus, muda a sentença, Pai. Nós cremos, Senhor, no Teu poder, por isso nós estamos aqui, Senhor. Nós não estamos orando a um Deus que não ouve, a um Deus que não se compadece, não, nós oramos a um Deus que inclina os seus ouvidos e ouve a nossa oração. Nós oramos a um Deus que diz que não rejeita a nossa oração, Pai. Por isso nós clamamos, Senhor. O nosso pastor saiu daqui para socorrer uma irmã. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Decreta vida, Senhor, decreta cura, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que nada é impossível para Ti, Pai. Tu pode mudar, Senhor, a situação de uma hora para outra, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. A Tua palavra diz ali, Isaías, Senhor, que o Senhor está fazendo algo novo. Tu está, Senhor, colocando, Senhor, um rio no deserto, Pai. Então, em nome de Jesus, as famílias que estão vivendo esse momento de deserto, Senhor, momento de enfermidade, nós te pedimos agora em nome de Jesus, Senhor, decreta a vida. Inunda, Senhor, com teu neguebe, Pai, com as tuas correntes, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nós te imploramos, Pai, porque cremos num Deus que não conhece nada difícil, Senhor. Tu não conheces, Senhor, dificuldade. Tu és o médico dos médicos, Senhor. O ano pode ter começado difícil, mas vai terminar, Senhor, muito bem. Vai terminar tudo muito bem, Senhor, porque cremos, ó Deus, que tudo, Senhor, está em Tuas mãos. Ainda que aos nossos olhos possa parecer, Senhor, que está tudo perdido, que não tem nada no controle, mas, Senhor, o Senhor sempre esteve aonde sempre estará. No controle de todas as coisas, no controle, Senhor, de cada família, no controle de cada filho que se desviou, no controle da vida de cada marido que ainda não se converteu, no controle de cada mulher que ainda não se colocou, Senhor, como Tu queres, ó Pai, que ainda está, Senhor, como o mundo muitas vezes deseja, Senhor, que estejamos aí, ó Pai, como bem falou a Tua serva, Senhor, brigando por um lugar, querendo igualdade, quando não existe, Senhor. Nós somos diferentes, Tu nos fizeste diferente, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós Te entregamos, Pai, cada vida, cada família aqui presente, aquelas pessoas que estão agora, Senhor, ouvindo, Deus, e assistindo, Senhor, este culto através da internet. Pai, em nome de Jesus, não deixa ninguém sair de mão vazia. Visita os hospitais nesse momento. Deus, nós clamamos a Tua misericórdia e não podemos deixar de Te agradecer, porque se nós chegamos até aqui, porque Tu tem nos ajudado, porque a Tua mão, Senhor, tem nos sustentado. Nós louvamos o Teu nome, não chegamos à Tua presença só para Te pedir. Nós queremos também, Senhor, dizer: Pai,
nós reconhecemos, se temos suportado as lutas, se temos suportado, Senhor, o deserto, se não temos parado, estamos continuando caminhando, é porque a Tua mão tem nos ajudado, Senhor. É porque o Senhor não tem, Senhor, permitido que nós paremos no lugar que não é para parar. Em nome de Jesus, nós queremos te entregar, Senhor, cada vida. Te agradecer pela vida da pastora Priscila. Te agradecer porque a tua serva todas as vezes, Senhor, que sobe esse púlpito, Pai, sobe esse altar, ela diminui para que tu cresças na vida dela. Só por isso nós podemos receber a tua mensagem, Senhor, porque ela deixa ser usada pelo teu Espírito Santo. Obrigada mais uma vez, Senhor, por essa noite, por essa igreja. Abençoa, Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus a vida dos nossos pastores. Pai, desvia, pastores e pastoras, Deus, desvia a seta que o inimigo, Senhor, muitas vezes tem lançado na vida deles, na família, nos filhos, nos netos. Nós te pedimos em nome de Jesus, desvia, dá uma semana abençoada, dá uma semana, Senhor, de vitória. E vitória, Senhor, não é só, Pai, receber presente ou grandes coisas. Vitória é saber que estamos passando pela luta, mas a tua presença, Senhor, tem sido tão perceptível, Pai, que nós não conseguimos, Senhor, ter medo, Senhor, da luta, porque sabemos, ó Deus, que essa batalha é tua e nós entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém.